Delitos cometidos por 4 ou mais pessoas, com previsão de pena máxima superior a 4 anos. Esses são alguns critérios usados pelo legislador para definir a formação de uma organização criminosa. No Brasil, esses grupos se articulam como uma espécie de empresa, com níveis de hierarquia e divisão de tarefas que são exercidas pelos integrantes. Acompanhe. Ação controlada. Possibilidade de confronto. Essa é a rotina da Polícia Federal quando se trata de combater organizações criminosas no país. Uma série de técnicas que a Polícia Federal utiliza. Ação controlada, né? Interceptações, monitoramento, a questão da colaboração premiada, a colaboração de outros órgãos públicos na troca de informações. Então, são desde a vigilância, né? Há uma série e, acima de tudo, inteligência policial. Isso tudo a gente pode resumir como sendo inteligência policial que depois é colocada na prática em campo. Mas nem sempre foi assim. Para que a Polícia Federal pudesse combater esses grupos, foi preciso que antes o Congresso Nacional aprovasse leis sobre o tema. Isso porque até 2012 não havia definição legal, mas o termo já aparecia no Código de Processo Penal. No ano seguinte, em 2013, foi publicada a lei que definiu os critérios para o reconhecimento de uma organização criminosa. Para a lei, a organização criminosa é a associação de 4 pessoas ou mais, estruturada, com divisão de tarefas, ainda que essa divisão seja uma divisão informal. E o que é importante, que além do objetivo de vantagem, ou seja, toda organização criminosa visa a obtenção de vantagem indevida. Mas o mais importante é que essa vantagem precisa ser obtida através da prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Ou seja, não pode haver organização criminosa, então, para a prática de crimes com pena inferior a 4 anos. Criou-se um normativo na estrutura do crime de organização criminosa. A lei trata também de temas como a investigação criminal, os meios de obtenção de provas e as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, seja pessoalmente ou por intermédio de alguém, uma organização criminosa. Cada delito cometido pelos acusados resulta em uma pena diferente. Um exemplo é o crime de sequestro. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. O que se vê nos dias atuais é que a própria expansão do capitalismo e a globalização mundial, pela expansão da tecnológica, de comunicação, de remessa de valores, etc., ela propiciou um desenvolvimento muito grande do crime organizado. E para combater esse crime organizado, não só a justiça, o Estado, ele teve que se especializar. Ou seja, a criação de grupos, de unidades técnicas especializadas é muito importante, a cooperação jurídica internacional é de extrema relevância para o combate a esse tipo de delito, e a imediatidade da investigação, porque quanto maior o tempo entre o cometimento do delito e o início das investigações, maior é a possibilidade de que esses crimes saiam impunes. Agora, qual é a diferença entre as organizações criminosas e as quadrilhas? A organização criminosa e o crime de quadrilha, ele se diferencia. O crime de quadrilha é um crime autônomo, específico, para uma determinada providência ilícita, cometida em regra por 4 pessoas ou mais. Quadrilha é isso. Organização criminosa, como o nome já diz, ela é preparada. Ela se organiza para tanto com uma intenção permanente de cometer os crimes. E o ponto principal aqui é a Convenção de Palermo, que foi adotada pelo Congresso Nacional mediante decreto que aceitou o conceito e incorporou na legislação brasileira. E quanto tempo a Polícia Federal leva para fazer as investigações? Existem muitas circunstâncias ao longo do trabalho investigativo que afetam esse time investigativo, né? Então, assim, a gente tem tanto casos de investigações policiais
de crimes mais complexos que duram menos, ou seja, a gente consegue produzir uma prova qualificada num tempo um pouco menor, como casos de investigações, às vezes, de um objeto com um objeto menos complexo, que acabam durando mais por uma situação ou outra presente dentro do próprio interregno investigativo, né? Então, assim, por mais que a gente se esforce, hoje é muito difícil a gente estabelecer, olha, essa aqui 2 meses, essa aqui 8 meses, vai se fazer um investimento investigativo, né? Segundo especialistas, as organizações criminosas funcionam como uma grande empresa. Cada integrante tem uma função. Eles realizam, inclusive, a contabilidade dos ganhos e as despesas do grupo. Nós podemos dizer, a partir da experiência, que as organizações criminosas se voltam para crimes de alta lucratividade. Dentre eles, o tráfico de entorpecentes é uma prática comum nas organizações criminosas. O tráfico de entorpecentes, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, sobretudo o tráfico de mulheres para fins de prostituição, são condutas com pena elevadas e que se valem dessa estrutura organizacional, quer dizer, uma pessoa se encarrega do recrutamento, a outra pessoa se encarrega da preparação dos documentos, a outra pessoa se encarrega do embarque dessas pessoas no Brasil, uma terceira pessoa no exterior se encarrega de recepcionar essas pessoas lá. Perceba que há uma divisão de tarefas. Mas para o presidente nacional da Associação dos Delegados da Polícia Federal, apesar de bem estruturados, alguns grupos também podem ficar em situação de vulnerabilidade. É nessa hora que entra o trabalho de investigação da Polícia Federal. Recentemente nós tivemos a Operação Monte Carlo, onde pessoas de uma organização criminosa imaginavam que a utilização de um sistema de telecomunicação internacional, né, impediria que eles fossem interceptados, né? E a polícia mostrou que não era verdade. Então, às vezes, essas organizações dificultam, buscam técnicas mais difíceis de serem monitoradas e vigiadas, mas sempre a inteligência e a tecnologia do lado policial avança para acompanhar esse tipo de investigação. Então, nós podemos dizer, até mesmo aquelas organizações que se preocupam em ter criptografia, em uma série, e a gente percebe que quanto mais poderosa economicamente, mais recursos para evitar seu monitoramento essas organizações vão ter. Por outro lado, também a inteligência da polícia vai avançando no sentido de superar essas barreiras e dificuldades. Mas retirar o dinheiro, ou seja, descapitalizar o grupo, é o melhor caminho. Organizações criminosas, você não combate mais com a visão de prisão. A visão é a visão capitalista, é a visão de descapitalizar. O que movimenta o poder dessas organizações vem do seu poder econômico. Então, com certeza, a melhor alternativa, a melhor técnica na doutrina policial é descapitalizar e, por isso, a recuperação de bens, patrimônios e recursos é tão importante no combate a esse tipo de organização criminosa.